convidado de altíssima categoria, Zuzi. Opa, vai lá. No programa de hoje, a procuradora federal, engenheira civil e uma profissional de grande garbo e elegância. Então, além de produzir informação, conhecimento, a gente precisa usar. Hoje ela toma conta de um dos maiores estados do Brasil. Ela é secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. O estado de São Paulo vai ser referência, não só no Brasil, mas mundial, nessa parte de transição energética. Natália Rezende. Boa, Natália. A Natália está aqui. O Instagram da Natália é @Natália Rezende Andrade. Você pode entrar aí para acompanhar o trabalho dela. Tem 8.000 seguidores e 87 publicações. Não muitas publicações porque é uma coisa séria. Bem observado. E as pessoas gostam de muita zoeirinha no Facebook. Zoeirinha cultural. Exatamente. Zoeirinha fracos, Quem né, vai fazer a Emílio? primeira... Oi? Posso fraco de seguidor, né, Fraco de Emílio? seguidor, fraco de seguidor. Mas também não faz muita diferença. Eu também não quero ter esses seguidores aí, não faço a menor. Vou encher deixar o saco, fantasma do comunismo aqui. Vou deixar. Você viu a cédula da Argentina? Vi. Isso aqui falou que nem na escola tinha uma coisa tão vagabunda como essa. Muito bem. Muito bem, eu posso fazer as honras, Natália. O Sami tá bravo, hein? Tá. Não tô bravo. O Sami tá bravo. Eu tô feliz que eu fui estudar um pouco a história da Natália. Ela faz doutorado, não sei se já acabou, em infraestrutura e tecnologia ambiental. E queria que você falasse um pouco sobre privatização, porque aqui em São Paulo, o que aconteceu na cidade de São Paulo? A gente teve problema com a Enel. E aí virou um coro, assim, toda privatização é ruim. Então, assim, o que pauta uma boa privatização e se de fato é responsabilidade, o que está acontecendo na cidade de São Paulo, da empresa ou se é culpa do contrato, da prefeitura? Qual que é a sua leitura? Perfeito. Bom, primeiro agradecer o convite, pra gente é uma satisfação grande estar aqui. E acho muito importante, até pra gente conseguir diferenciar, esclarecer, por que isso? Às vezes acontece um caso como o da Enel, e aí o pessoal começa, Sabesp vai dar errado, tá vendo o que faz quando privatiza? Mas não é assim. E a gente tem muito exemplo bom do que deu certo. No caso da Sabesp, por exemplo, a gente estudou tudo, no mundo inteiro. O que deu certo, o que deu errado, e o que deu errado, por que deu errado, a vacina que a gente tem que trazer aqui. E não só no setor de saneamento, né? A gente estava lá no Ministério da Infraestrutura com um portfólio grande ali que a gente tinha lá, a gente tem aqui no estado de São Paulo também, mais de 200 bilhões aí em concessões, que a gente está falando no nosso programa de parcerias. E é muito a forma que você modela, é a forma que você faz o processo, é a forma que você entende, que passa para a sociedade, e é algo que um local desse é muito bom para a gente explicar, né? Então, o caso da Enel. Vou comparar aqui com o saneamento, que eu acho que é o que o pessoal falou muito, né? A Enel tá dando problema e, de fato, deu mesmo. De fato. Tem que melhorar o contrato mesmo. Foi um contrato da década de 90. Outra época de privatização. Fernando Henrique, né? Foi Fernando Henrique? Começou lá com o Collor, se a gente for olhar, né, o plano de desestatização. Eu acho que teve coisa do Alckmin até. Mas é antigo o contrato. Eu vou checar aqui, Foi mas outra época. passou por vários. Se a gente pegar os contratos de ferrovia também, que a gente estava mexendo muito lá no Ministério. A gente fez as prorrogações antecipadas lá, melhoramos muitos contratos, colocamos melhores indicadores. Foi do Covas, desculpe, corrigindo. Foi aqui do Covas. Isso. E, de forma geral, o PSDB estava naquela década de 90, que foi importante. Tiveram várias leis boas. Foi outra época. Uma época lá de extinção de empresa, enfim. Quando a gente olha o nosso caso aqui agora, de saneamento, primeiro a gente tem uma questão de infraestrutura física. O que deu muito problema na parte elétrica? Árvore. Boa. E aí? Sim. E aí tem aquela discussão. Árvore fora do padrão. Tá velho. A São Paulo é tudo, aqui nos jardins, é tudo árvore que não é pra ter. Tudo Vocês não é o nosso habitat. Aí você liga lá. Pergunta aqui pra Dirce. A Dirce ficou 6 meses ligando, pedindo pelo amor de Deus pra cortar cortar aqui, que tinha o galho. Aí o que acontece? Tem os protetores do verde. Isso. Os protetores do verde não deixam cortar as árvores. E o galho tá lá. Aí vem essa puta ventania, derruba a árvore e a Enel também já é ruim, né? Normalmente já demora pra ligar. Muito. Então é tudo uma coisa ruim. É tudo ruim.
E aí a gente olha saneamento, por exemplo, né? A infraestrutura é praticamente toda enterrada. Então já tem uma diferença de infraestrutura aqui, ela já está dentro. Que é algo que é uma discussão que a gente tem lá no setor elétrico. Há 3 meses, vocês pegarem a contribuição que a gente fez lá no Ministério de Minas e Energia, que é o tal do poder concedente, né? Quem assina o contrato, quem regula, né? A agência federal. A gente falou disso, inclusive. Olha, tem que melhorar o indicador para os próximos contratos, porque eles estão num processo de prorrogação lá. 2025 vai ser Espírito Santo, o que acontecer lá vai acontecer aqui para a gente também. E a gente falou, como é que melhora o enterramento de rede, aprimoramentos. No setor de saneamento já é enterrado. Tem uma questão de armazenamento que é difícil no setor elétrico, bateria, por exemplo. A gente, em relação à caixa d'água, é um pouco mais fácil. E no nosso processo, a gente está fazendo uma série de melhorias contratuais para a gente, seja prever plano de contingência que vai ser de 5 em 5 anos atualizado, e aí indicadores de restabelecimento, canais de comunicação mais eficientes, mais até do que a gente tem hoje. A gente está tendo também problema de abastecimento. Pegar o pessoal lá de São José dos Campos, Embu das Artes também, o pessoal está reclamando muito, né? Então, como é que a gente faz também para melhorar hoje, né? Então, a gente tem uma empresa, Sabesp, 50.3 pública, ou seja, 49 já está desde 2002 lá em Nova York, né, no novo mercado. Desde 98 aqui na B3. A gente vai reduzir a nossa participação, vai ficar de 15 a 30, ou seja, a gente vai permanecer ainda na empresa, só que a gente, com isso, a gente consegue trazer mais investimento, colocar pessoas que hoje estão fora, mais de 1 milhão que está fora, principalmente baixa renda, e conseguir reduzir a tarifa com isso. Então é um processo muito cuidadoso que a gente está fazendo, a gente está olhando tudo, e é que a gente pode discutir também. Que vocês já acharem que é bom a gente detalhar, porque isso às vezes vai diminuir a tarifa, o valor? Mas sempre é caro. Porque é que nem o telefone. Aí os caras falam o que a gente fala, né? Você pega lá, telefonia. Tudo bem, o telefone custava 3 pau. Nossa, era caro o telefone. Caro. Só que o serviço, hoje em dia, também é caro. Sim. O serviço, o telefone não custa tão caro como custava na época. O cara tinha linha telefônica, aquela coisa toda. Mas o serviço da gente é caro e é ruim. E não é um serviço bom. Não adianta falar que você tem 5G, porque não tem. Você compra, paga 5G, vai na rua, é 3. Exato, isso aí. Entra em qualquer beco ali, é 3G. buraco já era. Isso é que é ruim pro consumidor, entendeu? Não é se é do Estado, se não é. É o serviço ser legal, né? É o serviço. Entregar, né? É entregar o que promete. Celular só é bom no Mas, presídio. secretário, como a situação vê? Porque vocês apresentaram o projeto da privatização, explicaram isso que o Emílio falou, do ruim e do bom, e a gente acredita que a base é a maioria, né? Sim. Podemos ter grandes surpresas dessa base, alguns pularem e não ser aprovada essa privatização? O que você pensa? Eu acredito que hoje está muito bem, o pessoal está muito engajado, eles entenderam, então todo mundo que a gente conversa entende. Querendo entender, entende. Esse é o ponto. Na semana passada a gente teve uma audiência, horas lá de discussão, de debate. Eu levei, fiz uma apresentação, mostrei isso tudo aqui que a gente está falando um pouquinho. Os deputados da base, eles estão defendendo bastante. Na nossa visão, vai ser aprovado o PL esse ano. E aí a gente consegue fazer a operação em meados do ano que vem. Então, esse é o cronograma que a gente está trabalhando, tá? A gente está agora num processo de conversar município por município. A gente tem 375 municípios prestados pela Sabesp. E aí, nesses anexos de cada município, caderno de encargo, a gente está colocando as obras, investimento obrigatório, gradação de penalidade, que é isso que o Emílio falou. Aonde for mais difícil, vamos penalizar mais e isso rebate na tarifa. Como é que a gente faz para, por exemplo, o que a gente vai fazer? Principalmente no primeiro ciclo ali, até 2029, que é quando a gente quer universalizar mesmo, você vai fazer concessionária e aí depois eu te remunero, ano a ano. E aí, para ajudar a agência a regular, a fiscalizar, a gente vai botar certificadores independentes também. Então, vai lá, fez a obra mesmo? Tudo bem. Aí eu cobro na tarifa. Aumentou um pouquinho, a gente pega o que tem no fundo, que a gente vai usar do valor da venda, 30%, para poder fazer essa mitigação da tarifa. Isso de imediato e ao longo prazo. Porque o que a gente colocou no PL também? O lucro que for do Estado, uma vez que o Estado permanece na empresa, o lucro que for do Estado a gente vai pegar para botar no fundo também e fazer essa redução paulatina ao longo do tempo. E lá depois, o que a gente vai ver? Uma curva de ganho de eficiência do privado, porque a gente vai compartilhar essa eficiência. Então a gente vai alinhar com que ele vai fomentar que ele seja mais eficiente. E aí são duas coisas, incentivo
e penalidade. Boa. Você está lá na Argentina, lá, os caras também estão querendo privatizar tudo lá. O cara quer privatizar petróleo. Você acha que tem que ser o quê, o estatal? Porque algumas coisas o Estado tem que bancar, né? Obra grande, essa coisa. Você acha que tem que ficar o quê para o Estado tomar conta? Olha, essa pergunta é muito boa e a gente sempre se faz quando a gente vai fazer uma concessão, né? Um processo. Vou pegar rodovia aqui, né? Por exemplo. A gente sempre olha assim, o que é mais eficiente? O Estado fazer uma obra pública ou eu colocar em concessão? E se eu colocar em concessão, eu vou deixar tudo a cargo do usuário pagando a tarifa, né, o pedágio que a gente passa, ou eu vou precisar também fazer um aporte? O Rodoanel, por exemplo, que a gente fez em abril agora, foi super bem sucedido, só que é uma PPP, uma concessão patrocinada. O que significa isso? Que além da tarifa, o pedágio que a gente paga, o Estado aporta um pouco também para dar sustentabilidade para o negócio. E aí a gente começa a ver o que é estratégico, o que se eu jogar no mercado, se eu fazer uma licitação, vai ter gente participando, porque não adianta nada eu também colocar lá uma infraestrutura e não aparecer ninguém. Então eu tenho que ter um processo que seja vantajoso, que tenha competitividade à medida do possível, porque a gente está falando em valores muito altos, e que tenham boas empresas para prestar esse serviço ao longo do tempo. E aí a gente sempre começa a fazer essa comparação, que é o tal que a gente chama do value for money, valor do dinheiro. Então, quando eu vejo que o valor, esse valor do dinheiro, eu consigo ter numa concessão, que é o que a gente tem visto cada vez mais e mais por boas modelagens que a gente faz, aí vamos fazer essa delegação para o privado. Vai ficar 30, 35 anos e vai voltar depois para o Estado. Se tem interesse. Agora vamos falar sobre saneamento básico, que é um grande problema da cidade de São Paulo e do Brasil. Eu tenho que fazer um break? Então depois a gente vai fazer o break. Então, não, depois não, você pode fazer. Posso? Antes ou depois? Vamos lá. Então eu vou fazer um break rapidinho, que o Delari está me enchendo a paciência. Também eu te entendo. Eu tô pegando um ódio desse porque ele fica rodando o dedo. Mas tadinho. Eu tô pegando um dedo. E na hora que tá esquentando. E ainda tropeça no estúdio. Hora de time. Tadinho, ele precisa. É o flanelinha da PAN. Tá arrependido de ter tirado da Fundação Casa, né? Então faz o break do Delari aí, Reginaldo, por favor. Muito bem, a gente continua aqui com a Natália. Você vai fazer uma pergunta aqui do meio ambiente. Natália, é o seguinte, saneamento básico, tem um projeto de vocês que é o Integra Tietê. Me parece que vocês arrecadaram bastante dinheiro para isso e como é que tá? Vocês vão conseguir resolver essa situação do saneamento básico também? Pois é, o Integra Tietê é um programa bem interessante. A gente estimou 5,6 bi até 2026. Então a gente está pegando a gestão Tarcísio e vendo o que a gente precisa fazer para, de fato, caminhar na despoluição do Tietê. Então a gente pegou lá 1.133 quilômetros, lá do Alto Salesópolis até lá no baixo. Que é a nascente. O que eu preciso fazer? E aí a gente tem que ver as particularidades de cada local. No Alto Tietê eu tenho um problema, no médio e no baixo. Como é que eu consigo estimular? O alto, a gente tem um problema de saneamento. Coleta, tratamento. Guarulhos, a gente está falando, segundo a maior cidade de São Paulo, 20% de tratamento. Guarulhos, vem tudo. O merdume, né? O merdume. Quem é de São Paulo sabe que o merdume. E é uma coisa difícil, né? Pelo amor de Deus. E tá desde. Lembra na época do Covas? Vem aí os japoneses. Nossa, você lembra os japoneses? Pescadinho. E tinha as dragas, que o cara ganhava um absurdo de grana ali, com aquelas dragas tirando. Máfia da draga. Mas também tem uma coisa: os caras jogam sofá, carro. Sim, pessoas. Tem tudo nesse Tietê, né? Tem, a gente, por desassoreamento, a gente tira barcaça, enfim, é uma tristeza. E aí, isso casa também, a gente tem sempre tentado fazer tudo interligado. Então, isso casa com projetos da Sabesp. Por quê? Porque à medida que eu aumento o saneamento, aumento coleta, aumento o tratamento, eu estou falando em melhoria da despoluição do rio. Salesópolis. Então, por que eu falei lá no início de colocar pessoas que estão fora? Hoje eu tenho no meu contrato da Sabesp 4.300 domicílios dentro, mas eu tenho 3.800 fora. Por quê? Porque antes do novo marco, antes de 2020, não era obrigação ter área rural. Não era obrigação ter favela, núcleo irregular, informal consolidado, que a gente chama. Agora eu preciso colocar. Isso dá mais de 1 milhão de pessoas. E isso, se a gente for olhar em poluição, a gente está falando em 26 bilhões de esgoto que todo mês a gente joga no Tietê. Então, o saneamento é uma parte forte que a gente tem atacado, principalmente ali no alto, tá? Junto com o desassoreamento.
Então a gente está lá estimando que até 2026 a gente consiga tirar ali para poder mitigar efeito de cheia, melhorar escoamento de 14 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Isso a gente está fazendo junto com o DAE e fortalecendo o DAE e fazendo também o estudo junto com o BID para a gente fazer PPP. E aí naquela linha do que você me perguntou, de desassoreamento para a gente ser mais eficiente, para a gente olhar o longo prazo também. Então, a infraestrutura é política de Estado, né? A gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Mas isso chegou a esse ponto, porque gambiarra, né? Tudo mais ou menos na gambiarra, aí chega numa hora que... aí custa muito caro para você resolver Se a gente olhar Pirapora, não sei se vocês já viram a barragem que tem que ficar no médio. É uma coisa assustadora. Da espuma ali, né? Exato. Que aí depois tem salto, e aí vem a espuma. Aquilo é falta de desassoreamento. E qual que é o problema? Que a gente vai dividir em 2 fases lá, né? Que aí já parto aqui para o médio. Uma, a gente já vai conseguir começar a fazer, porque eu tenho bota fora. Então eu tenho um problema aqui em São Paulo de áreas que eu consigo tirar e depositar. Então eu preciso disso. E aí a gente está junto com a equipe da CETESB, o pessoal super engajado nosso do meio ambiente também, para resolver, né? Para a gente fazer o de fato desenvolvimento sustentável, que é isso, né? A gente conseguir avançar nessas pautas, preocupando também com o meio ambiente, lógico, mas de uma forma mais concreta. E aí a segunda fase a gente agora está procurando aonde que eu consigo colocar o resto desses sedimentos. Ô Nathalie, a questão, vocês fizeram alguma ação para não se repetir o que aconteceu no começo do ano lá, dos alagamentos de São Sebastião? Olha, quando aconteceu o desastre de São Sebastião, a gente prontamente foi para lá e aí a gente teve a preocupação de olhar dessa forma que eu estou falando, curto, médio e longo prazo, né? Curto era desobstruir vias, a Mogi mesmo, junto com o nosso pessoal do DER que está lá com a gente na secretaria, super competentes, foram 15 dias, né? A gente conseguiu fazer uma liberação parcial, Rio Santos 5 dias, enfim, uma série de intervenções para a gente salvar vidas. Esse era o foco no primeiro momento. E aí depois, principalmente a parte de habitação caminhou muito no estado de São Paulo. Então o pessoal já entregou aí, o governador entregou aí umas casas lá do pessoal lá do litoral, né? Exato. Outro dia. Com uma tecnologia avançada, moderna, rápida, que vai ser um case, né? O que a gente quer que São Sebastião seja um case, óbvio, para não se repetir, para a gente ir mitigando, prevenindo. E aí, a longo prazo, a gente está estudando uma PPP lá também, em 130 quilômetros, ali se a gente pegar do Balão de Tamoios até Ubatuba e na parte até no litoral que a gente vai fazer a concessão ano que vem, para a gente focar não só a rodovia, mas olhar o todo. Olhar o talude, olhar a drenagem, macro drenagem. E aí a gente consegue ficar o que a gente chama de mais resiliente do ponto de vista dessas chuvas, dessas mudanças climáticas aí que a gente, que o pessoal fala. Não tem a cultura do governo construir a obra, nós pagarmos e quando essa obra se pagar, isso de repente vai construir uma rodovia, não precisa de repente terceirizar ou privatizar. O governo constrói, pedagia e quando essa obra se paga, é retirado o pedágio. Você não acha que o povo pagaria? Por que a gente não tem essa cultura? Isso que é... Olha, a gente tem isso, a gente consegue observar isso em alguns casos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que a gente fez um mecanismo de investimento cruzado de usar uma outorga da prorrogação da Estrada de Ferro Vitória-Minas para eu poder fazer uma nova ferrovia, porque eu não tinha recurso público lá no federal. Quando ela ficar pronta, aí sim eu faço a concessão e cobro a tarifa. Isso é um exemplo. Por quê? Porque se eu lançasse ela para ser feita e para poder depois a operação, não ia aparecer ninguém. Porque é um custo muito alto. O tal o valor presente líquido que a gente chama, quando a gente faz todo um fluxo de caixa, vê custo, vê investimento, olha ao longo prazo, traz para agora, não se paga. Então é um valor negativo, ninguém vai participar. E aí a gente arranjou esse mecanismo para poder fazer mais ferrovias no Brasil. O que acontece? Por que é melhor você colocar a obra mais operação? Porque você concorda comigo que quem faz a obra, quem opera, vai ter um incentivo melhor de fazer a obra certinho, né? Que ele vai operar aquela obra que ele fez, certo? Pode se roubar mais também, né? Não, mas normalmente você tem vários mecanismos aqui para você conseguir ir fiscalizando. Mas normalmente quando você consegue fazer essa viabilidade que a gente está falando aqui na Sabesp também, né? De você estimular tanto o CAPEX, que é isso, o investimento, quanto o OPEX, que é a operação. E aí, é lógico que você vai querer operar numa coisa que te dê menos custo, né?
Então, quando você faz essa junção, de uma forma que você tenha mecanismos para não ter esses problemas, compliance, etc., é mais eficiente. Boa. Você é de onde, Natália? Sou de Beraba. Você é mineira? Ô, Beraba, filho. Pertinho de Berlândia, mineira ali, bom demais, velho. Da tua região lá. Morgadão manda lá. E aí você foi trabalhar. Você trabalhou lá. Você trabalhou com o Tarcísio lá em Brasília. Trabalhei desde a época do PPI, quando ele estava lá de secretário. Aí ele virou ministro de infraestrutura. Eu fui para a consultoria jurídica lá do Ministério da Infraestrutura. Aí quando ele veio para cá, ele me chamou. E estamos aí, né? Coração paulista. Boa, boa. E o Porto de Santos? Porto de Santos não vai rolar. Não vai? Não. Então, é um exemplo que é uma pena não terem seguido. Porque é isso, muitas vezes as pessoas focam no ativo empresa e se esquecem do serviço. O que é importante ser bem prestado? O serviço. Então, o Porto de Santos é um bom exemplo do que a gente poderia ter muito mais investimento, né, olhando ali uma desestatização da empresa. Só que, por outro lado, os arrendamentos que estão ali dentro do porto, que continua público, eles iam continuar ali delegados a um privado, mas voltando lá na frente. E aí você melhoraria a infraestrutura, melhoraria o calado, a forma de gestão, a eficiência. Quando a gente fala em privatização do Porto Santos, é isso. Não é simplesmente, vou vender tudo um negócio estratégico. Não é. É a mesma coisa da Sabesp. É a mesma coisa. Tô voltando sempre porque é um assunto muito recorrente. A Sabesp a gente tem que ter água boa e barata. É isso que a gente quer. Serviço, né? Que ela tá falando. Sim, mas tem que ligar lá e o cara te atender, não. O que acontece na Enel, o que todo mundo tá reclamando. Então, mas o grande problema do Brasil também é esse. Por exemplo, você pega enchente. Pega aqui o jardim aqui que tem aqui sempre lá. Como é que chama? Groenlândia. Não, aqui no coisa, esqueci agora lá, o que sempre tá alagando. O que acontece? O cara tem uma região lá que é a região que sempre vai alagar. Sim. Tá? Aí entra uma família... Aqui é a estrada do Campolim. Entra uma família, constrói uma casa. Aí o outro vai lá, constrói outra casa. Não sei o quê. Aí chega o vereador, fala, olha que beleza, quero o voto de vocês, vou puxar aqui uma luz. Aí ele puxa a luz. Gambiarra. Aí ele faz, vou asfaltar esta região e não sei o quê. Aí ele asfalta essa região, que é uma região que já vai alagar. Sim. Que não tem jeito, que sempre vai ter alagamento. Por quê? Porque ali alaga. Só que ele ganha voto, deixa alagar e o problema não tem logística. Fica pro resto da vida o cara morando. Passa pro outro. Um passa pro outro. É que nem São Paulo. São Paulo, todo ano tem enchente no mesmo lugar. Sim. Pode ver, são os mesmos lugares que tem enchente. Anhanhamelo e tudo mais. Não tem jeito. Piscinão lá do Pacaembu? É verdade. Você vai fazer piscinão? Piscinão é bom. Você lembra do piscinão? O trabalho do Datena. Eu vou fazer o piscinão. O Jacu Pêssego. O piscinão foi É verdade. Aí ele faz o piscinão no Jacu Pêssego. Aí alaga outro lado. outro lado. O Jacu alaga. Os polders que o povo chama, né? Mas é exatamente isso. É por isso que a gente fala nesse Integra que você perguntou, de ações de curto, médio e longo prazo. Então, curto, a gente tem que fazer mais desassoreamento, tem que fazer limpeza de piscinão, só que a gente precisa ser mais eficiente. E aí foi que a gente teve, vamos fazer essas PPPs, essas concessões, porque eu tenho um contrato de 30, 35 anos, que aí você tem mais agilidade. Vai ser leiloado ano que vem? Não vai ser 2025, demora um pouco você fazer esse processo. Mas precisa, até para a gente não ficar sempre em mão de governo. Então a gente tem um contrato aqui que eu tenho 30 anos, que eu tenho mais eficiência e que eu consigo passar. Então, mas agora eles mudam numa noite, né? Você não viu lá? Mudaram lá. Sim, o Barba mudou na noite lá, o presidente da Petrobras. Sim. Não avisa. Não, mas tem que fazer isso rapidinho para não acontecer que nem quando tem um feriado. Porto de Santos. Chega o próximo aí. Esse que é um dos grandes problemas, né? A gente vê um privatiza, o outro vai estatizar, outro privatiza de novo. Acho que o desenho dos contratos são tema de... É frágil, assim. A gente tem um histórico frágil nisso. A gente tem, ainda mais quando a gente olha outros países, a gente tem um histórico bom de contrato aqui. Tem problema, tá? Não tô falando que é ruim, não. Mas a gente tem um histórico de evolução de contratos bons. E aí, além do contrato, tem outra coisa que é importante também quando a gente fala de empresas, que é o estatuto. Então, tem
no nosso PL, por exemplo, da Sabesp, algumas coisas a gente vai, além do contrato, a gente vai amarrar no estatuto da empresa. Então, a parte de golden share, né, de veto em relação a não mudar nome, não mudar sede, não ter um controlador privado. Então, a gente vai fazer uma corporação mesmo. É uma capitalização, no final das contas. Tá? Isso a gente vai amarrar no estatuto. Então, independentemente de quem entre ali, você vai ter uma Mas a Petrobras governança. era super amarrada com lei de estatal, não sei o que lá, e mudaram tudo. Mudaram tudo. A Petrobras? Não, ela não foi privatizada, mas o Temer tinha posto a lei das estatais, tinha posto também aquele negócio da paridade internacional. Tava tudo aprovado. Aí vai lá e muda de novo. Muda o governo, muda de novo. É muito ruim. Mas porque é estatal, né? É estatal, então. A Estatal, Petrobras eles E aí, qual que é uma das coisas... Mas o governo Lula pôs, inclusive, porque você sabe que tem empresas que são privadas e que o governo tem alguma fatia. E aí ele pôs no conselho o quadro político. A gente falou aqui de empresas que não tem nada a ver. Aquela Aniele Franco... A Aniele é presidente E o hino? da Petrobras. Você viu o hino? E canta o hino bem. A turma tá cantando hino legal. O bom dela é que ela canta o hino... como ninguém. espetacular. Ela pode ser presidente de qualquer Tá entre ela e a Ludmilla. Ô, Natália, queria agradecer sua... Então vai rolar mesmo, né? Vai rolar. sim. Vai sim, é o melhor para o estado de São Paulo, Boa. é o melhor para o saneamento, é o melhor para a empresa, melhor para os municípios, a gente não tem Tá dúvida. na a gente pauta lá, né? Tá na discussão. Tá na discussão e a gente está fazendo um estudo muito robusto. E uma Boa. execução também bem no afinco ali, com muita dedicação. Muito bem. Falta o metrô também. Vou convidar você para voltar aqui. O Juquinha. Pra gente quer falar do metrô, o Juquinha do metrô. Eu ando metrô. Ele quer tudo. é o tatuzão. Eu ando de metrô, pô. É o tatuzão. Ele quer poltrona maior pra metrô. Esse metrô aqui, esse metrô aqui é o Não, já metrô. tem, já. Essa linha, a linha amarela aqui, é Sim. o mais bonito do mundo. Sim. Ar-condicionado, eu acho. Bonito também tem, para. Você nem anda de metrô, sabe? Para. Não, essa aqui. Mas o funcionário dele falou pra ele. A linha é Mas maravilhosa. Azul também tem. Mas também. vai do nada a lugar nenhum. Deixa eu falar. Você fica na sua que você Segura vai. aí, Anda de metrô e trem. anda E nada. trem. E trata mal na baldeação. É. Tira uma Tem foto. estação, Você mas trata mal na baldeação, que eu É tenho verdade. imagens. Boquinha baldeação. Tem imagens. Eu tenho, eu mandei pro Luquinha. Ô, Natália, eu Oi. já vou pedir para você voltar, que tem muito assunto para falar desse Mobilidade negócio urbana. de modalidade. Isso. Isso. Tem um monte de assunto Metrôzão. pra gente trocar ideia aqui, ó. Cadê o Instagram dela? Cadê o Instagram dela? Põe aí, ó. Vamos ver se eu ganhei os seguidores aí. Já ganhou. Será? Não, Ganhei Vamos bater 2. 10 mil. Quase 10 mil. Ganhou já. seguidores? Vai fazer Diminuir. dancinha. Ganhou? É, ganhou. Olha lá. Vamos fazer um... pessoal, Já Dancinha bateu da 10 mil Sabesp. já. Já, Natália. 10 mil. Qual que é? @, Natália Rezende Andrade. Ó. Tem o. Olha aí, Emílio, Ah, olha vendo? aí. Olha só, seguidores lá. Obrigado, viu, Natália? É isso, eu que agradeço. Estou à disposição, tá? Beleza. Sempre que vocês precisarem. Oh, que ótimo, vamos trocar uma ideia aqui. Isso aí. Muito bem, tem que fazer o break do Delari. Daqui a Opa. pouquinho a gente volta aqui na PAN. Alberta. Vem pra cá, fuzinho. Boquinha de metrô. Boquinha. Boquinha na rosa.